Graça e paz, sou o pastor Jaime Teixeira, quero trazer aqui uma palavra para abençoar a sua vida, no livro de Gênesis. Nós vamos ler a partir do capítulo 19, versículo 14, que diz aqui que quando Deus estava querendo destruir a cidade de Sodoma, né, por causa da situação que estava aquela cidade, aí Deus falou, o anjo do Senhor falou aqui no versículo 14, então saiu Ló e falou a seu genro e aos que havia de tomar as suas filhas e disse, levantai-vos e sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por zombador aos olhos do seu genro. Então aqui nós lemos uma passagem que quando o anjo do Senhor falou para Ló que ia destruir a cidade, ele mandou que Ló juntasse a sua família. Inclusive, Ló foi até o seu genro e falou para o seu genro, olha, Deus vai destruir essa cidade. Então, você observando aqui o texto que eu li, que o genro dele debochou deles. Não acreditou no que Ló estava falando. Como diz aqui, ó. Então, saiu Ló e falou a seu genro e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos do seu genro. Quer dizer, debocharam dele. Mas o fato deles não crerem, a palavra não foi anulada. Como eu digo nos dias de hoje, né? O fato das pessoas não crer em Jesus, isso não significa que ele não vai voltar para buscar a sua igreja. Mas aqui a palavra está dizendo que eles zombaram. Como hoje as pessoas zombam, né, da gente que está louvando ao Senhor Jesus. E nós estamos sempre falando que Jesus vai voltar. E eles nos têm muitas das vezes por zombar de nós. Acham que nós somos doidos e malucos, né? Eu estou aqui desde criança ouvindo que Jesus vai voltar. Ele tem que dar graças a Deus por Jesus não ter voltado ainda. Mas a palavra de Deus fala que ao amanhecer os anjos apertou com Ló, dizendo, levanta-te, toma a mulher e as suas duas filhas e sai daqui. Então, para que não pereça na injustiça desta cidade. Então Deus poupou eles porque eles eram justos diante de Deus. Eles tinham a fé deles em Deus e Abraão havia intercedido por ele. Falou, Deus, e se houver 50 justo, 40, 30, né? Então, por amor dessa família que cria em Deus, Deus salvou somente o justo ali, que foi Ló, as suas duas filhas e a sua esposa. Mas você observa que foi dada uma ordem que eles viessem sair daquela cidade, mas foi dada uma ordem que eles não deveriam olhar para trás. Então você vê nessa história, a Bíblia nos revela que a mulher de Ló, ela olhou para trás. E a Bíblia aqui fala, no capítulo 19, né, a partir do versículo 24, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquela cidade, todas aquelas campinas e todos os moradores daquela cidade em que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O que eu quero concluir com essa história da mulher de Ló? Ela olhou para trás. A Bíblia não tem assim uma revelação detalhada qual foi o motivo que fez ela olhar para trás. Mas nós podemos tirar tantas conclusões aqui por ela ter olhado para trás, talvez pelos bens que deixou, talvez pelo restante da sua família que ficou para trás, né? Mas a ordem era não voltar atrás. O que eu quero concluir hoje, amado? Para você entender que você não pode progredir com Deus se ficar desejando o que ficou para trás. Então, é muito importante você entender isso, que você não pode ter um progresso com Deus. Essa mulher deixou de viver uma experiência gloriosa com Deus porque ela olhou para trás. E se você olhar para trás, hoje você não consegue progredir com Deus. Quantas pessoas hoje estão vivendo dentro do evangelho, mas eles não conseguem progredir com Deus, que o desejo deles voltar atrás é muito maior
do que o desejo de avançar. É o desejo de se comprometer com as coisas de Deus. A Bíblia nos mostra no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 13, quando Deus falou para Moisés: Moisés, levanta-te amanhã cedo e vai diante do faraó e diz a ele para que deixe o meu povo ir, para que me sirva no deserto. Então você observa que aquele povo, quando foi liberto do Egito, eles não serviram a Deus. E por eles não ter a vontade de servir a Deus, eles ficaram desejando a voltar atrás. Ficou desejando que ficou para trás, desejando o Egito. E se você hoje, meu amado, minha querida, se estiver louvando ao Senhor, mas estiver com o desejo maior de retroceder, de voltar atrás, você não poderá ter grandes progressos na sua caminhada. Mas a Bíblia nos fala, que, lá em Hebreus capítulo 10, eu quero que você leia comigo também, para finalizar essa leitura, dessa breve mensagem que eu trago aqui através desses vídeos, um vídeo de menos de 10 minutos, mas não dá para falar muito, mas dá para você entender o que a palavra de Deus está exigindo de nós. O livro de Hebreus, capítulo 10, nós vamos estar lendo aqui nesta noite para abençoar a sua vida. E diz aqui assim, ó: não rejeiteis, capítulo 10, verso 35. Não rejeitei, pois, a confiança que tem um grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar as promessas. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo verá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, Deus não tem prazer na vida daquele que deseja voltar atrás, ou que deseja as coisas que para trás ficaram. Tem pessoas que falam assim: quando eu estava lá no mundo, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eles têm uma vontade, um desejo enorme, que prevalece muitas das vezes na sua carne, que dá mais vontade dele voltar atrás do que seguir adiante. Mas a Bíblia aqui diz no versículo 39, Hebreus 10, 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, se Deus não se agrada daqueles que olham para trás, se Deus não se agrada daqueles que muitas das vezes querem voltar para trás, a Bíblia diz que ele não é apto para entrar no reino de Deus. Então fala aqui, ó, o versículo 38, Hebreus 10, 38. Porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Que o seu desejo de servir a Deus venha a ser muito maior do que o desejo de voltar atrás. Não seja como a mulher de Ló, que foi olhar para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E hoje tem muitas pessoas olhando para trás. Tem muitas pessoas que não têm força para avançar, e o desejo de voltar atrás muitas das vezes prevalece na sua vida, porque eles ainda não nasceram de novo. Mas a Bíblia diz que aquele que nascer de novo, ele pode ver o reino de Deus, e se nascer da água e do Espírito, ele pode entrar no reino de Deus. Então eu quero deixar essa palavra e quero orar por você. Mas eu quero convidar você a estar conosco de uma de nossas reuniões, que está ali na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Eu, pastor Jaime, estarei ali pregando e orando pela sua vida todo domingo, toda quarta e todas as sextas-feiras a partir das 19h30. Soberano e eterno Deus, eu entrego cada ouvinte em tuas mãos e peço que o teu Espírito, ó Deus, esteja conduzindo essa pessoa na tua presença e andando eles pela vereda da tua justiça, e não olhando para trás, mas que ele possa deixar o pecado que tão de perto vos rodeia e correr apressadamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o teu Filho, que tirou o nosso pecado e pagou ali na cruz do Calvário para nos dar uma eterna redenção.